Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos sobre os polinômios de Chebyshev e como eles podem ser utilizados na aproximação de séries temporais. Essa figura ilustra uma ideia dos polinômios de Chebyshev, onde em azul eu tenho uma curva que pode representar uma série temporal, n representa a ordem da minha série de Chebyshev. Eu tenho aqui uma aproximação cada vez melhor da minha série, né, representada pela linha azul, quanto mais alta é a ordem do meu polinômio. Então a ideia é justamente essa, utilizar uma série de polinômios, né, que na verdade representa uma combinação linear de polinômios de vários graus diferentes, a fim de você aproximar a sua curva, né, a sua série temporal original. Então a gente vai aprender alguns conceitos. Primeiro alguns conceitos teóricos, né, relacionados aos polinômios de Chebyshev, no caso a sua relação recursiva, né? Vamos ver também o que é uma série de Chebyshev e como utilizar a ideia de mínimos quadrados junto com séries de Chebyshev para que você possa aproximar uma função, né, uma série temporal. Algumas aplicações que nós veremos nesse vídeo será a obtenção da tendência, né, de uma série temporal. No caso, essa série temporal está relacionada às emissões de CO2 na atmosfera num determinado período. Também veremos como a gente pode aproximar essa série temporal utilizando uma baixa e uma alta ordem, né? Também veremos uma ideia, né, um algoritmo que vai utilizar uma aproximação por partes. Nós vamos ver depois por que algumas vezes isso pode ser necessário e é interessante, né? Principalmente relacionado a um custo computacional menor, quando isso é exigido, né? Também vamos ver uma outra aplicação que é a remoção de ruído de um eletrocardiograma. Tudo isso utilizando a ideia de séries de Chebyshev, né, que utilizam uma combinação linear dos polinômios de Chebyshev. Esses polinômios são definidos recursivamente pelas seguintes relações. É importante ressaltar que esses são chamados de polinômios de primeira ordem, tá? Os polinômios de segunda ordem são definidos por outra relação recursiva. Então, o polinômio de grau zero, ele é simplesmente a constante 1, né? Polinômio de grau 1, ele é a função linear x, né, função identidade. Já os polinômios de grau n mais 1, ele vai ser representado por essa expressão, ó. Então, ele é 2x, né, vezes o polinômio de grau anterior menos o polinômio de grau 2 vezes o anterior, tá? Então essa é a ideia, né? A partir dessas três relações você consegue obter qualquer polinômio de Chebyshev de qualquer grau, tá? Então vamos ver alguns desses polinômios. Por exemplo, o T2, que é o polinômio de grau 2, ele vai ser dado por 2x² menos 1. Então vejam só, aqui seria 2x vezes, né, o T1, né? T1 é x. Como eu tenho 2 aqui, quer dizer que o n vale 1, né? Então, o T2 seria 2x vezes x, daria 2x² menos o T0, né? Que seria 1. E assim por diante, eu consigo obter todos os polinômios. Ó. Então, tem o T3, que é um polinômio de grau 3, que tem essa expressão, T4, tá? E assim por diante. Uma série de Chebyshev é composto por uma combinação linear desses polinômios. Então vejam só, eu posso ter uma função f de x que seja combinação linear de t0 mais t1 e assim por diante, né? A ideia da aproximação é justamente essa, obter esses coeficientes que façam essa aproximação, essa combinação linear, digo, aproximar a minha função. Então eu posso pegar vários desses polinômios, combinar eles e eu dou pesos a eles, onde esses pesos são dados por A0, A1 e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se eu quero representar uma função que ela tenha partes que são lineares, eu vou utilizar o T0, né? Vou dar um peso para ele. Se eu quero que ela tenha partes quadráticas, né, ou partes cúbicas, então eu vou dar um peso para essas funções. E esse peso vai variar. Nosso objetivo na aproximação é justamente obter esses pesos, né, ou esses coeficientes. Então vamos ver alguns exemplos utilizando o Python. No próprio módulo do NumPy, né, eu tenho formas de trabalhar com polinômios de Chebyshev, tá? Eu não vou precisar de nenhuma biblioteca externa para isso. Então a biblioteca NumPy, né,
nos módulos sobre polinômios, eu tenho Chebyshev, tá? Então eu vou utilizar essa expressão para construir um polinômio de Chebyshev, e aqui eu passo os meus coeficientes, tá? Então vejam só, a ordem é a seguinte. Vamos ver no nosso exemplo aqui, ó. Primeiro eu preciso definir um intervalo, né, onde eu vou estar computando os meus polinômios. Depois, mais à frente, eu vou falar, a gente já até falou aqui, né? Esses polinômios de Chebyshev são definidos nesse intervalo, tá? De menos 1 a 1, tá? Incluindo, né, o menos 1 e o 1. Eu posso escalar, tá? Para qualquer outro intervalo. Nós veremos a seguir como fazer isso. Esse escalamento é necessário porque nem sempre o seu sinal, né, a sua série temporal, vai estar delimitado entre menos 1 e 1, tá? Então é necessário que eu faça esse escalamento. No caso aqui, a gente está indexando, né, justamente nesse intervalo de menos 1 a 1, tá? Com esse passo aqui de 0,01. Então, como que funciona esse método do Python, né, para criar os polinômios de Chebyshev? Ele vai receber os valores dos coeficientes, ou seja, vai receber aqui, ó, o A, o B e o C. Onde nesse exemplo, eu estou fazendo a combinação linear de 3 polinômios de Chebyshev, de grau 0, grau 1 e grau 2. Todos nesse intervalo, né, de menos 1 a 1. Então veja só, então eu vou passar os valores A, B e C apenas, tá? Ou seja, são os coeficientes desses polinômios. Se eu quero, por exemplo, que apareça só o C, né, ou seja, o polinômio de grau 2, então os outros eu mantenho zero. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu quero representar esses polinômios individualmente. Então o T0 eu vou passar 1, né? Seria A vezes o T0. Já o T1 eu vou passar 0 e 1, porque eu quero que desapareça o T0 e apareça somente o T1, tá? Então eu passo nesse formato. E assim por diante. O T2 eu vou passar 0, 0, 1, o T3 0, 0, 0, 1, tá? Isso é porque eu quero representar apenas um deles, porque meu objetivo aqui é simplesmente, nesse momento, mostrar a forma de onda de cada um desses polinômios. Agora eu vou plotar o gráfico, tá? Então esses são meus polinômios, ó. Essa é a cara deles, né? Veja, o T0, né, aquela função constante, o T1 é minha função identidade, né? O T2 um polinômio de grau 2, que é uma função quadrática, e por aí vai. T3, né, eu tenho esse polinômio, né, de terceiro grau, T4 polinômio de grau 4, tá? Então, a ideia é a seguinte: se eu juntar vários desses polinômios, né, e somar eles, fazendo aquela combinação linear que eu disse anteriormente, eu vou conseguir representar qualquer função que eu queira, qualquer série temporal, tá? Com uma certa precisão, né? Quanto mais graus, né, quanto maior o grau dos polinômios que eu utilizo, quanto maior a ordem da minha série de Chebyshev, melhor eu consigo aproximar. Aqui eu estou vendo o mesmo exemplo, só que no caso eu estou escalando para o intervalo de 0 a 10. Ó. Então, para escalar, eu faço o seguinte: eu vou definir esse novo intervalo, né, que vai de 0 a 10. Eu tenho que passar esse intervalo para a minha função, para a função lá do NumPy, né? Digo, para esse método do NumPy, né? Eu tenho que passar qual que é o intervalo que eu quero. O que ele vai fazer? Ele vai escalar os polinômios para esse intervalo, tá? Vejam que aqui, ó, todos eles variavam entre menos 1 e 1, né? Eles estão contidos nesse intervalo. Veja que é o domínio, né, das minhas funções. Agora aqui, não, já estão no intervalo 0 e 10, né? Porque eu passei um novo domínio para essas minhas funções. Então, o próprio NumPy tem essa funcionalidade para você escalar os dados. Note que a imagem continua sendo de menos 1 a 1, tá? Imagem de menos 1 a 1. Aqui a imagem das funções, né, dos polinômios, de menos 1 a 1. O que eu escalei foi apenas o domínio, né? Só apenas o domínio escalando. Os polinômios de Chebyshev também podem ser representados na sua forma trigonométrica. Então aqui eu tenho as expressões das formas trigonométricas, tá? Embora a gente não vá usar aqui, mas por curiosidade, né? É interessante você conhecer as formas trigonométricas porque o domínio das funções, por exemplo, né? Ela é definida entre menos 1 e 1 justamente por isso, ó, porque a função arco cosseno ela está nesse intervalo, tá? De menos 1 a 1. Os zeros dos polinômios de Chebyshev eu posso encontrar através dessa expressão, né? Onde esse i está variando de 1 a n, onde n é o grau, né? Ou a ordem do polinômio. No caso aqui, o n é o grau do maior polinômio, né? Digo,
é o grau desse polinômio que eu estou utilizando aqui, né? A ordem estaria relacionado à série de Chebyshev, não ao polinômio em si, tá? Então aqui dois exemplos, ó, t0, né? Ele tem raiz em x0 igual a 0. Substituindo os valores aqui, ó, né? Duas vezes o i, né? O i vai valer 0 nesse caso. Já o t1, ele tem duas raízes, ó, em mais ou menos raiz de 2 sobre 2, né? Que é os 45 graus, né? E por aí vai, tá? Isso aqui é mais curiosidade, né? Esses fatos a gente não vai utilizar aqui, mas você utiliza bastante quando você quer determinar pontos de interpolação utilizando polinômios de Chebyshev, né? Sobre ortogonalidade, os polinômios de Chebyshev são ortogonais se você considera essa função de ponderação, tá? Ou seja, se eu multiplicar meus polinômios por essa função e calcular a integral, ela vai ser zero quando a ordem, o grau dos polinômios é diferente. Vai ser π sobre 2 quando o grau é igual, mas são diferentes de zero. Vai ser π, né? Quando eles forem iguais a zero, tá? Isso mostra que meus polinômios são ortogonais. Ser ortogonal é uma propriedade importante na regressão, digo, na estimação por mínimos quadrados, porque você acaba tendo mais estabilidade, né? Você acaba não tendo alguns problemas que aparecem quando seus polinômios não são do tipo ortogonais. Então, os polinômios de Chebyshev são ortogonais, tá? Agora, para fazer a aproximação utilizando, né, os polinômios de Chebyshev. Então, vou ter uma função que ela vai ser definida nesse intervalo, né, contínua no intervalo menos 1 a 1. Esse, no caso, é sua série temporal. Como eu disse anteriormente, caso ela não esteja nesse intervalo, você pode escalar para outro intervalo, sem problema nenhum. A sua função de ponderação, a gente vai precisar também. E dos polinômios de Chebyshev, né, que eles vão formar uma base ortogonal para representar a sua série temporal f de x, tá? Então, a saída vão ser esses coeficientes, os coeficientes A0, A, N, que vão minimizar essa integral, tá? Aqui eu não estou entrando em detalhes sobre estimação por mínimos quadrados, né? Porque seria um tópico separado, né? O importante aqui é falar dos polinômios de Chebyshev, como eu posso utilizar ele para fazer aproximação de funções, tá? Então, quando eu resolvo, né, essa integral, eu chego nesses valores aqui, ó, que os meus coeficientes AK são dados por essa integral, sendo que o meu coeficiente A0 é dado por essa integral, tá? Então, resolvendo essas equações, eu vou chegar na estimação da minha função, né? Na estimação, utilizando o sentido de mínimos quadrados, eu vou conseguir estimar a minha função, a minha série temporal, aproximar ela, né? Dado esses coeficientes que eu achei. Lembrando que os polinômios eles são fixos, né? O que pode mudar é o domínio deles, que eu posso escalar ou não. Mas o T0, o T1 e o Tn são fixos. O que vai mudar dependendo dos seus dados são os coeficientes A0, A1 e AN, né? Que são os valores que de fato eu vou estimar utilizando essas equações. O Python já traz todo um ferramental pronto para fazer essa estimação, tá? Vamos ver um exemplo de aplicação aqui, ó. Primeiro eu estou carregando, né, minha série temporal que tem as emissões de CO2 na atmosfera, tá? Ela está disponível no Kaggle. Poderia ser com qualquer série, é claro, né? Mas eu estou utilizando essa série aqui apenas para ilustração, tá? Deixa eu só fazer um print aqui para a gente ver alguns dos dados. Então, essa série eu tenho esses valores, essas colunas. Eu tenho o ano, o mês, tá? Veja que o ano ele vai ser repetido para cada mês, né? Eu tenho as emissões de CO2. Então, a minha série que eu estou criando aqui, ó, ela vai pegar os valores dessa coluna, tá? Que são as emissões de CO2. Eu vou plotar a minha série. Eu estou fazendo uma indexação aqui a cada 5 anos, tá? Então, vou criar um índice, ó, que vai de 0 ao tamanho da minha série temporal, que ele vai... O passo, né, para a criação desse índice vai ser 5 vezes 12, né? Eu quero que a cada 5 anos, para ficar melhor quando eu plotar, tá? Então, esses aqui são os anos que eu vou tomar, né? DF, eu estou pegando ali do data frame. Data frame tem essa coluna anos, então estou pegando os anos aqui.
E estou utilizando esse índice que eu criei para retornar aqueles anos que me interessam. Tá? Vou plotar a minha série. Então essa é a minha série temporal de emissões de CO2 na atmosfera. Entre 1973 e 2013, né? Pelo menos foi o que eu indexei aqui, eu não sei se... Talvez é um pouquinho a mais aqui. Então, essa é a série, né? Vejo que ela é crescente ao longo do tempo, mas ela tem uns períodos de crescimento, outros períodos de decrescimento. Tá? Então, agora vamos trabalhar com essa série utilizando esse polinômio de Chebyshev. Primeira coisa que eu quero fazer é a obtenção da tendência dessa série, né? Ou seja, quais são os períodos de crescimento e decrescimento dela, né? Isso vai estar relacionado a uma aproximação de baixa ordem, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que criar um índice, né, para indexar os pontos de amostragem, tá? Então, os pontos de amostragem vão ser... Vou mostrar cada um ponto, tá? Ou seja, vai ser todos os pontos da série, eu estou utilizando aqui, né? Eu tenho que escolher a ordem do polinômio. Como eu quero apenas obter a tendência da série, né? Então, eu vou precisar de poucos polinômios. Então, se eu passar aqui a ordem 15, eu estou dizendo o seguinte, que eu vou ter até o T15 apenas. Então, eu vou combinar linearmente até o polinômio T15. Agora aqui eu vou passar, né, a minha função Chebyshev.fit, né, onde eu vou fazer esse ajuste. Ó. Ela vai receber o valor de x, que é o meu índice, vai receber a minha série e a ordem. Tá? Ela vai retornar aqui um objeto que é do tipo polinômio, tá? Que você pode interpretar utilizando essas funções do Python. Eu vou imprimir esse polinômio, né? Quando eu mando imprimir, vocês vão ver a cara que aparece ali, né? Ele aparece o polinômio junto com os coeficientes, tá? Agora aqui, a avaliação da série de Chebyshev nos pontos amostrados. Então, a avaliação é o que? Você pegar isso aqui, que ele cria, na verdade, uma função, né? Como se fosse uma função que você estivesse definindo no Python, e você vai passar aqueles índices. Então, ele vai calcular o valor para aqueles pontos de amostragem, tá? Por fim, vou plotar a figura. Então, primeiro eu vou plotar a minha série em preto, tá? E a tendência que eu estimei em vermelho. E aqui é apenas para indexar, tá? Tem o ano e as emissões de CO2. Olha que interessante. Esse é o polinômio que eu obtive. Ó. Olha os meus coeficientes. Ó. Então, lá eu tenho o primeiro lá, que seria o meu A0, né? Então, multiplicando o T0, lembrando que o T0 vale 1, né? Então, por isso que ele nem aparece aqui. Já aqui eu tenho o A1, ó. O A1 é 27,21 aproximadamente, multiplico o T1. Então, esses são os meus coeficientes. Ó. Aqui eu tenho um coeficiente negativo para o T2, um coeficiente negativo também para o T3. Ó. Alguns têm coeficientes negativos, outros positivos, uns maiores, outros menores. Tá? Então, esse é o meu polinômio, né, que aproxima a minha série. No caso, é uma aproximação de baixa ordem. Essa aproximação em vermelho aqui, ó, está dando a tendência da minha série temporal. Né? Ó, poderia diminuir a ordem aqui para 5, por exemplo. Vamos ver o que ele faz agora. Ó, tem uma aproximação, né, de baixa ordem, que também representa a tendência da minha série temporal, só que nesse caso é uma tendência de mais longo prazo. Né? Então ele está mostrando ó, que ele cresceu aqui e decresceu nesse período, e cresceu de novo até aqui, quando ele decresceu. Né? Então, quanto maior a ordem da minha série que eu estou considerando, mais dessas ondulações, né, eu vou conseguir aproximar. Ou seja, eu estou analisando a minha série no período mais curto. Né? Então, quanto menor a ordem, eu estou analisando a série num período mais longo. Então, posso pensar o seguinte, que a ordem, né, ela é inversamente proporcional, né, ao período, né, que eu estou analisando, tá? De longo ou curto prazo. Quanto maior a ordem, mais curto prazo, quanto menor, mais longo prazo eu consigo analisar. Então, esse seria o meu polinômio, né? Meu polinômio não, minha série de Chebyshev, né? Onde eu teria 5 polinômios, ó, T1, T2, T3, T4, T5, cada um com seus respectivos coeficientes. Ó.
Veja que em todos os casos ele está dando bastante peso ao T0, né? Porque como eu estou considerando uma tendência, né? Eu estou considerando algo de baixa ordem, e eu quero essas tendências de crescimento e decrescimento, então ele acaba dando mais peso mesmo, né? Lembrando que isso aqui representa uma linha, né? Algo constante, né? Então veja, nesse caso eu tenho algo mais constante, tá? Então voltar aqui 15, né, que seria o valor primeiro, poderia por qualquer valor. Vamos colocar 50 aqui, só para ver como que ele altera. Ó, no polinômio já está bem maior, né? Ele continua dando bastante peso ao T0. Ó, já consigo uma aproximação mais realista, né, em relação às tendências de mais curto prazo, né? Só que veja que eu aproximei bem aqui, e aqui nem tanto, né, em relação a essa tendência. Nós já vamos ver em seguida como que isso está ocorrendo, tá? Vamos deixar no 15 aqui, foi um valor interessante. Agora a gente vai fazer uma aproximação de mais alta ordem, porque qual é o meu objetivo? É aproximar a série de fato, tá? Eu quero fazer a aproximação da minha série. Então eu vou utilizar os mesmos pontos de amostragem, só que a única coisa diferente aqui é a ordem, tá? E também esse parâmetro que eu estou passando full igual a true, isso significa o quê? Que além de retornar o polinômio, ele vai retornar uma lista aqui com vários valores. Essa lista inclui, por exemplo, o resíduo, tá? Da minha estimação. O resíduo, e ela tem outros valores, por exemplo, relacionados à matriz de Van der Monde, né? Que está relacionado à estimação por mínimos quadrados, tá? Então vou computar aqui no caso, utilizando a ordem igual a 100, o restante é tudo igual. Tá? Ó, vejo que tem uma aproximação bem melhor, né? Eu noto o seguinte, ó, que nas bordas da minha série temporal, tanto na borda esquerda quanto na borda direita, ele aproxima melhor. Ó. Aqui eu tenho quase uma aproximação perfeita, né, da minha série temporal. Eu posso melhorar essa aproximação aqui aumentando a série, né, aumentando a ordem, né, da minha série. Então, por exemplo, eu posso colocar 500 aqui. Só que é claro, quanto maior a ordem, né, eu tenho um erro, né, quando eu coloco ordem muito grande, que ele não retorna um resíduo, né? Por isso que eu tinha até deixado comentado ali. Então veja, se eu utilizar uma ordem bem grande nele, vai aproximar cada vez melhor. Ó. Utilizar uma ordem extremamente grande, ele vai aproximar perfeitamente a minha série, tá? Se eu colocar 1000 aqui. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu vou ter maior complexidade computacional, né? Veja, aproximação praticamente perfeita, né? Infelizmente ele não computa o resíduo quando a ordem é muito elevada, mas veja, eu tenho um polinômio enorme aqui, né? Uma série polinomial, digo, né? Então, polinômio de grau 1000, né? Então, assim, o custo computacional para computar esses polinômios de alta ordem é bastante elevado, tá? Então, qual que é a ideia para me resolver esse problema da estimação das bordas? Para não precisar utilizar polinômios de tão alto grau, né? Eu posso fazer uma aproximação por partes, que é o que a gente vai ver em seguida, tá? Então, o objetivo é o seguinte, vamos tentar resolver essa questão desses problemas da borda, né? Para não precisar usar polinômios de valor tão grandes, né? O que aumentaria a complexidade computacional. Aqui você viu que executou rápido, mas é uma série curta, né? Uma série com nem tem tantos valores, né? Então, aproximação por partes, a ideia é a seguinte, você vai janelar a sua série, né? Ou seja, você pega essas janelas aqui, ó. Então, vou fazer aproximação para essa janela, crio outra janela, faço aproximação para ela, passo para a próxima janela e eu vou janelando meu sinal e fazendo aproximação só nessa janela, porque eu elimino aqueles problemas de borda, né? Já que eu vou ter um sinal bem mais curto, tá? Aí depois eu concateno cada uma dessas aproximações. Então a ideia é basicamente essa, né? Fazer essa aproximação por partes, vamos ver se a gente consegue melhorar utilizando um polinômio de mesma ordem, tá? Vamos tentar manter a mesma ordem aqui, ver se a gente consegue uma estimação melhor, tá? A gente viu que aqui as bordas se aproximaram bem, né? Mas o restante do sinal não. Vamos ver como é que ficaria isso. Eu estou criando essa função aqui que vai fazer essa aproximação por partes.
ela vai receber a própria série temporal, vai receber um comprimento de janela, a ordem do polinômio e algumas amostras adicionais. Por que isso? É para evitar justamente, né, que eu chegue aqui, por exemplo, dependendo do tamanho da minha janela, eu posso chegar aqui no final do sinal e não ter amostras suficientes, né, para me compor toda a minha janela. Para evitar isso, eu vou acrescentar amostras na borda direita e também na borda esquerda, tá? O que eu faço é espelhar esse sinal, né? Então pego ele aqui, reverto ele para cá, né? Então do jeito que ele terminou aqui, ele continua, né? Mas como se ele tivesse vindo de trás para frente. E aqui é a mesma coisa, tá? Vou espelhar ele de cá para lá, né? Como se ele continuasse reverso ali, tá? A ideia é justamente essa. Então vou acrescentar 200 amostras antes e 200 amostras depois, tá? Você pode alterar esse número e verificar como isso altera a sua estimação da sua série, né? Então aqui eu estou computando o tamanho da minha série, né? Esse BR é a quantidade de amostras, né, que eu estou inserindo no final. E estou concatenando a minha série com essas amostras, tá? No caso aqui, eu estou espelhando a minha amostra apenas à direita, tá? Eu falei de espelhar a esquerda, mas vou espelhar a esquerda somente quando eu for fazer a remoção de ruído. Nesse caso aqui não, só vou espelhar desse lado. Por quê? Porque a minha janela, né, eu sempre vou começar ela do zero aqui, né? Então não vou ter problema no começo, eu posso ter problema no final, tá? Concateno aqui a minha série, né, com aquelas amostras lá espelhadas. Vou criar uma lista para armazenar a nova série, né, que vai ser a série ajustada, né? Isso aqui é a quantidade de segmentos que eu vou utilizar, que vai ser o tamanho da série dividido pelo tamanho da janela que eu escolhi. Aqui vai ser as minhas janelas, né, que ela vai iniciar em 0 até o tamanho da janela. Esse aqui vai ser o tamanho de cada janela, que vai de 0 ao comprimento dela. Essa aqui é a minha série, né, um segmento da série, que eu vou pegar o início e o fim dela, né, que vai ser o tamanho da janela. Eu adicionei essa linha aqui porque em algumas situações pode ser que você não tenha um segmento desse aqui que seja o mesmo comprimento da janela. Então você pega e encerra, tá? Bom, como eu aumentei as amostras, né? Aumentei as amostras aqui. Nesse caso esse é o código, né? Está aumentando as amostras. Não vai ter problema, né? Do tipo eu não conseguir analisar toda a minha série. É claro que se você adicionar poucas amostras no fim, pode ser que nem todas elas sejam analisadas. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Na hora de escolher quantidade de amostras a serem adicionadas. Vou fazer o ajuste como eu tinha feito anteriormente, só que eu estou fazendo apenas para aquele segmento da minha série, tá? Não para a série toda. E vou concatenar a nova série com o polinômio, a série de Chebyshev, né? Avaliada naqueles pontos lá de amostragem, que é o x. Tá? Vou passar para o próximo segmento. O início vai ser o fim do anterior e o fim vai ser S mais o tamanho da janela. Tá? Agora eu vou retornar a série ajustada. Nota que eu estou fazendo a nova série, eu estou truncando ela. Ela vai de 0 até N, né? Lembrando que N era o tamanho original da minha série. Ou seja, eu estou descartando essas amostras adicionais que eu inseri. Simplesmente isso. Eu utilizei elas, né, só para não ter esse problema aqui de borda, né? De contar as bordas, tá? Agora estou calculando um erro aqui, que vai simplesmente pegar a série original, subtrair da nova série, né, pegar o valor absoluto e somar, tá? Agora eu vou aplicar a aproximação por partes, ó. A série é a mesma da anterior. Eu estou utilizando uma janela de tamanho 80 e a ordem é a mesma, tá? Estou calculando aqui o resíduo, que seria esse erro aqui, que eu estou retornando, tá? Estou chamando a minha função ali, ó, que vai fazer o ajuste por partes, tá? Então olha só o resultado, ó. Um ajuste perfeito, né, da minha função. Tá? Aqui nesse caso eu não estou retornando o polinômio, por quê? Lembra o seguinte, eu posso até retornar, né? Mas cada janela eu vou ter uma série de Chebyshev diferente, né? Para cada janela eu vou ter uma série diferente, só que a ordem, claro que é a mesma, tá? Então teria que pensar nisso, se eu quiser, né? Caso seja necessário eu mostrar esses polinômios, tá? Caso não seja,
Isso aqui já é o suficiente, caso o meu objetivo seja apenas aproximar a minha série. Então veja que a aproximação foi perfeita. Aqui ele retorna uma mensagem de aviso, porque como a minha janela é muito curta e a ordem do polinômio é muito alta, né, ele fala que pode estar mal condicionado, tá, o seu ajuste ali. Mas como a gente vê, o resultado foi muito bom, né? O resíduo aqui é nulo, né? Aqui eu poderia tentar diminuir, ó. Se eu diminuir para 50, vou ter um resíduo bem maior, ó, eu consigo uma boa aproximação, né? Veja que antes, aqui, ó, sem considerar a aproximação por partes, se eu colocar 50 aqui, observe o resultado, ó. Eu tenho uma aproximação razoável nas bordas, né? E aqui eu tenho praticamente uma aproximação de baixa ordem, né? Como se fosse de baixa ordem, como se eu tivesse só as tendências da série. Já utilizando a aproximação por partes, mesmo que eu utilize a ordem 50, ó, veja que eu tenho uma aproximação bem mais próxima do que a série real, né? Porque eu estou considerando cada pedacinho desse aqui, ó. No caso, 80 amostras. Para cada 80 amostras, eu faço a minha aproximação utilizando séries de Chebyshev. Então, consigo uma aproximação bem melhor, com custo computacional reduzido, né? Reduzido por quê? Porque eu posso, né, utilizar polinômios de ordem menor, né? Agora, a ideia é aplicar essa aproximação por partes para fazer uma regressão linear, tá? Por partes também. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou escolher um período, né? Um período bem pequeno e a ordem vai ser 1. Por que a ordem 1? Porque eu quero algo linear, tá? Então, a ordem tem que ser 1. Eu estou pegando apenas um segmento aqui da minha série original para que a gente veja melhor o que está acontecendo, tá? Então, ó, meu segmento vai considerar apenas 48 meses da série original. Então, estou indexando aqui, tá? Estou indexando os anos novamente, né? Aqui a índice segue, né? Agora, eu estou pegando uma janela igual a 12, tá? 12 meses, né? Então, vou considerar 12 meses apenas. Vou fazer o ajuste. Estou pegando a minha série segmentada, passando a minha nova janela de 12 meses e a ordem. Então, o resultado é esse, ó. Veja só. Então, entre 1900 e 1978, eu tenho período de crescimento, né? Aí aqui eu também tenho um período de crescimento, mas antes ele decresceu, né? Então, consigo ver melhor esses períodos de crescimento e decrescimento. Poderia até pensar em calcular uma inclinação aqui, né? Se eu quisesse. Mas a ideia é só mostrar, né, de forma superficial, como a gente pode fazer então, uma regressão linear por partes utilizando séries de Chebyshev, né? Que eu tenho, claro que o erro aqui não é importante, porque eu não estou aproximando a minha série amostra por amostras, né? O que eu quero é só uma tendência, né, de crescimento ou decrescimento, tá? Então esses são os valores, tá? Aqui tá correto agora. Antes eu tinha colocado o índice anterior, tá? Então esses são os anos corretos. Então aqui mostra como a gente pode utilizar, né, a série de Chebyshev para fazer uma aproximação linear, tá? Poderia fazer uma aproximação quadrática aqui também, ó. Basta eu mudar a ordem para 2. A ordem para 2 tem uma aproximação quadrática, né, da minha série. E aí vai da criatividade, né? E do que você precisar para resolver seu problema, tá? Lembrando que aqui eu segmentei apenas para a gente visualizar melhor o que estava acontecendo. Mas você pode fazer isso na sua série com o comprimento original dela sem problema nenhum. Por último, né, a gente vai mostrar aqui uma aplicação de redução de ruído de alta frequência, né? Ruído de 60 Hz. Então o eletrocardiograma, ele é um sinal, né, que provém da atividade elétrica do coração. Ele geralmente varia nesse intervalo de 0,03 a 25 Hz. Tá? Já o ruído, que é decorrente da rede elétrica, ele tem uma frequência fixa de 60 Hz. Tá? Então, muitas vezes, esse ruído ele contamina o sinal de eletrocardiograma e prejudica a visualização. Aqui a gente tem um exemplo. Nessa figura esquerda, tem um sinal contaminado com ruído de 60 Hz. Veja que eu tenho bastante ondulações aqui. Esse é o meu sinal original, sem ruído.
Então no meu ECG teria que aparecer essas formas de onda, né? Só que aqui o ruído de 60 Hz está dificultando, né, que eu consiga visualizar essas formas de onda aqui, né? No caso, isso aqui seria uma onda P, né? Aqui ela foi totalmente sobreposta pelo ruído de 60 Hz. Então a gente vai fazer uma aplicação agora utilizando essa aproximação por séries de Chebyshev para remover esse tipo de ruído. Eu poderia remover qualquer outro tipo de ruído, né? Desde que, claro, não esteja nesse intervalo aqui de interesse da minha série temporal, né? Então aqui eu estou criando, ó, duas funções, né, para fazer essa remoção de ruído. Uma delas, eu vou simplesmente indexar o meu sinal e aplicar, né, aquele ajuste por série de Chebyshev que eu já fiz anteriormente, não tem nada demais. Já a segunda, eu vou considerar uma abordagem um pouco mais sofisticada. Por quê? Primeiro eu vou empregar essa função para vocês verem o resultado. Então aqui eu estou lendo um sinal de eletrocardiograma, tá? Estou chamando ele, né, desse módulo do Python. Essa é a taxa de amostragem do meu sinal. Estou tomando 10 segundos do meu sinal, tá? Isso aqui é para indexar ele vai de 0, né? Essa quantidade de segundos que eu escolhi, né? Isso aqui é um ruído de 60 Hz. O ruído de 60 Hz nada mais é do que uma senoide, né, com esse ciclo, né, com 60 ciclos por segundo, né? Aqui eu estou truncando o meu eletrocardiograma, tá? Porque esse sinal que eu importo aqui desse módulo ele tem um tamanho maior, tá? Agora eu vou pegar o meu ECG e somar ao ruído de 60 Hz. Eu vou multiplicar, né, por 0,5 para atenuar esse ruído, tá? Vai ficar melhor para a gente visualizar ali. Então o Y, né, vai ser o meu sinal ruidoso, tá? ECG é o meu sinal limpo. Estou aplicando a filtragem de Chebyshev, né, utilizando aquela primeira função lá. Estou passando o sinal ruidoso. Estou usando uma ordem de 800, uma ordem bem alta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que aqui eu estou considerando o sinal todo, tá? Não estou fazendo aquela implementação por partes. Vou imprimir, né, cada um dos valores para ver o que está acontecendo. Então aqui YHAT, né, é o meu sinal filtrado, ou seja, seria a minha aproximação utilizando o polinômio de Chebyshev. Então aqui eu tenho sinal ruidoso, é o Y, ECG sinal limpo, YHAT sinal ajustado, e o ECG menos o YHAT seria o resíduo, tá? Então esse aqui, ó, é o meu resultado. Nota que a minha aproximação é até boa, né? Ela é boa durante todo o sinal, mas nas bordas eu tenho esses problemas, ó, nas bordas do meu sinal, veja. Porque nas bordas do sinal ele está estimando o ruído de 60 Hz, né? É o que a gente tinha observado anteriormente lá, por isso que a gente decidiu fazer a aproximação por partes. Aqui eu vou tentar uma outra abordagem, ao invés de fazer aquela aproximação por partes, eu vou pegar e vou espelhar o meu sinal. Então vou pegar todo esse sinal e vou espelhar ele à direita e vou espelhar ele à esquerda, tá? É o que eu estou fazendo aqui, ó, nessa outra função. Underline W, tá? Então aqui é igual, isso aqui é a quantidade de amostras que eu vou adicionar. Então no caso aqui, sec mirror vai ser igual a 3, né? Então vou considerar 3 segundos para a esquerda e 3 para a direita. Então isso aqui são os segmentos que eu estou adicionando, ó. Segmento inicial, né? Então isso aqui é o que eu vou adicionar à esquerda do meu sinal. Isso aqui é o que eu vou adicionar à direita, tá? E esse é meu novo sinal, ó. Ele vai ter o segmento esquerdo revertido, o sinal original e o segmento à direita, tá? Também revertido. Vou indexar agora utilizando o novo tamanho do sinal. Vou aplicar o meu ajuste polinomial para aquela ordem que eu recebi e vou retornar, né? Vou fazer a avaliação do polinômio de Chebyshev naquelas amostras que eu indexei, só que veja que aqui eu vou truncar, tá? Isso aqui eu trunco o sinal, vai ser a partir daquelas amostras que eu adicionei, né? Ou seja, desconsiderando elas, tá? Até o final do sinal, desconsiderando aquelas amostras, tá? Então isso aqui praticamente o que eu estou fazendo é desconsiderar as amostras a mais que eu adicionei. Eu adicionei aquelas amostras apenas para que eu não tenha aqueles problemas de borda durante a estimação. Então o novo resultado é esse. Ó, vejo que eu não tenho os problemas de borda agora, né?
ter uma estimação boa do meu sinal. Os picos aqui não estão bem estimados. O que eu posso fazer para melhorar a estimação é aumentar a ordem, né? Aqui está a ordem 800, vamos colocar 1000. Ó, já melhora a estimação, né? Quanto maior a ordem, melhor ele vai estimando esses picos aqui. Então seria aqui uma ideia, né, primordial de um método para remoção de ruído. É claro que precisaria ser mais refinada, né, para que pudesse ser aplicada na prática. Mas isso mostra, né, como os polinômios Chebyshev podem ser utilizados para esse propósito também, ok? Por fim, pessoal, algumas referências, né? Tem essa apostila aqui que fala um pouco sobre mínimos quadrados, né? Polinômios de Chebyshev. Esse vídeo também, né? O autor aborda, né? Sobre os polinômios de Chebyshev. E esse livro fala sobre interpolação polinomial e aproximação, né? De vários outros polinômios, incluindo polinômios de Chebyshev. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo para estar ajudando na divulgação do conhecimento.